Então, eu fiz aqui um desenho bem didático também, do jeito que alguns gostam aqui no meu perfil, né? Só para explicar a movimentação do Sol, da Lua, né? Para que serve, como é que funciona. Então, a gente tem aqui toda a circunferência da Terra, ela tem 360 graus, ok? Nesses 360 graus, a gente tem os astros, eles se movimentam de forma circular aqui, tá? Isso já foi provado. Tanto a trigonometria, né? A circunferência trigonométrica, ela nos auxilia para a gente interpretar isso, como também o próprio Criador, lá em Isaías 38:8, quando fala que o Sol, ele retrocedeu os 10 graus, né? Todo deslocamento circular, ele vai ser, então, em ângulos, né? Porque se eu avanço ou se eu retrocedo é em arcos trigonométricos, né? E os arcos trigonométricos, eles são os graus que a gente tem aqui ao redor. Mas não é sobre isso que eu quero falar hoje. O Sol e a Lua, eles não circulam no plano gerando o dia e a noite. Por quê? Porque aqui em Gênesis 1, no verso 14, a gente vai ver aqui, ó. Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos, e sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. Aí, só para, como eu disse então, né? O Sol, ele não cria o dia, não existe dia por causa da presença do Sol, e também não existe a Lua, não existe a noite por causa da presença da Lua. Por quê? Porque se fosse assim, quando tivesse um eclipse solar ou eclipse lunar, obrigatoriamente a gente teria que ver, digamos, um eclipse lunar, né? Quando o eclipse ocorre à noite. O que aconteceria? A noite deveria virar dia, clarear todo o céu, igual a gente vê o período da manhã e da tarde. Mas não é isso que acontece à noite. E também não é o que acontece quando tem o eclipse solar, que é quando a lua passa na frente do sol. Por quê? Porque a explicação é muito óbvia de acordo com a Bíblia. Olha só, aqui no verso 3, diz assim, ó. Disse Deus: haja luz e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o primeiro dia da criação, tá? Então, como a gente vê aqui, primeiro foram criados o dia e a noite, e só lá no quarto dia é que Deus ele vai criar os luminares e vai colocar eles no céu para governar o dia e governar a noite. Olha só. Então, como eu li para vocês, né? Aqui do 16 em diante. Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra. Então, isso foi no quarto dia. Só aqui já desmonta toda a teoria do Big Bang, do heliocentrismo, porque o que é ensinado pra gente? Que primeiro foi criado o Sol, teve aquela explosão, né? E foi formado primeiro o Sol, e depois as outras coisas ao redor do Sol foram surgindo magicamente, né? E que a Terra tudo levou bilhões de anos para evoluir, para se formar e tal, sendo que a Bíblia diz, né, que instantaneamente a palavra dele, Deus deu uma ordem e as coisas se formaram instantaneamente. Levou questão de 7 dias para tudo ser concluído, né? A ciência fala para nós, então, né, que primeiro veio o Sol e depois as outras coisas. Mas o Criador, ele vai dizer que primeiro veio a Terra, primeiro foi criada a Terra e depois foi criado o Sol, e a Lua e as estrelas. Então, isso aí já desmonta uma falácia tremenda que a gente vê por aí, né?
entre outras coisas. Aí, voltando para cá. Como é que funciona, então? Já que não é o sistema solar, como a gente conhece na escola, como é que funciona essa questão da movimentação do Sol e da Lua? Como é que fica a questão das estações? Como é que fica tudo, né? Então, deixa eu tentar mostrar para vocês aqui. Pegar aqui o marca-texto. E vamos fazer de conta que esse aqui vai ser o percurso do Sol, tá? Vamos começar pelo Sol. Então, digamos que o Sol tá aqui, né? O Sol, ele leva 24 horas para percorrer toda a Terra, toda a circunferência da Terra. Então, ele vai fazer mais ou menos isso aqui, ó. Eu tô com uma mão só, porque a outra tá segurando o celular. Então, tem um pouquinho de paciência, tá? Então, digamos que o Sol vai fazendo esse movimento aqui. Ui, ai, Jesus. Tá? Vai fazendo esse movimento. Só que quando chega aqui, o Sol ele não vai passar 2 vezes por cima do mesmo caminho, porque ele está avançando também em direção ao centro da Terra, tá? Então, ele faz esse movimento elíptico aqui. Ai, Jesus. Ele vai fazer esse movimento elíptico aqui de avançar para o centro da Terra também. Aí, ele chega aqui, tá? E aí, ele fica aqui circulando e depois ele volta de novo, também em elíptica, porque quando chega aqui na hora de voltar, ele não faz o sentido contrário, ele segue no mesmo sentido horário, tá? E aí vai voltando para a borda da Terra, em elíptica, tá? Só que, claro, algo mais bonitinho do que isso. Aí, o que acontece? O Sol, aqui, essa área, ela é maior do que aqui no centro da Terra, tá? São duas coisas que eu quero falar para vocês. Quanto mais próximo da borda, das extremidades da Terra, mais rápido o Sol vai andar, porque ele tem uma área gigantesca que ele precisa percorrer em 24 horas. Então, aqui ele caminha muito rápido, e aí quando ele vai chegando aqui, ele diminui a velocidade dele para circular a Terra, porque ele tem as mesmas 24 horas para percorrer uma área menor aqui, entende? Visivelmente a gente percebe que essa área aqui, ela é muito menor do que essa aqui, tá? Então, duas coisas. O Sol, ele percorre 24 horas sobre toda a circunferência da Terra, independentemente de qual seja o raio, qual seja a distância do centro da Terra, tá? Só que quanto mais longe, mais rápido ele vai ter que circular no céu. E aí, por isso que essa infinidade de água salgada aqui, ela auxilia no eletromagnetismo da Terra, tá? Porque ela funciona como uma pilha eletrolítica, uma bateria eletrolítica, tá? É por isso que as águas do mar, as águas dos oceanos, elas são salgadas e nem os peixes que vivem lá, nem os seres que vivem lá se alimentam dessa água, eles não se hidratam dessa água. Eles aprenderam a hidratar, a buscar a hidratação deles de outras formas, como por exemplo a alimentação, né, da cadeia alimentar deles no mar, tá? Por isso então que a gente tem aqui maior quantidade de águas, né? E aqui já não tem tanto, porque aqui a gente tem os continentes aqui, né? Então o Sol estaria percorrendo essa parte mais fechada aqui, tá? Isso aqui é só um esboço, tá, pessoal? Só para vocês entenderem que aqui seria o Polo Norte, aqui os continentes, né? Eu não desenhei exatamente igual como é no mapa plano. E aqui esse espaço aqui seria a borda da Terra, que é a Antártida, tá? Aí, o que acontece? Ao mesmo tempo que o Sol, ele leva essas 24 horas para percorrer aqui, ele leva 6 meses para ir daqui até o centro da Terra e leva 6 meses para voltar. Então,
Cada vez que a gente olha na janela do nosso quarto, da nossa sala, da sacada do apartamento, no pátio, nos fundos de casa, qualquer lugar que a gente for olhar, tanto no inverno quanto no verão, a gente vai observando ao passar dos meses, né, que o sol ele vai se pondo em lugares diferentes, né. Ah, o sol antes ele se punha aqui, aí agora parece que já está se pondo lá mais adiante, aí depois ele volta também a bater o sol em outros lugares da casa, né. É justamente por causa disso, então, porque o sol ele está avançando no território terrestre. A Terra é estacionária, é fixa, ela não se move, o que se move são os astros acima, tá. Então, o Sol, ele leva os 6 meses para percorrer aqui, né? Então, quanto mais próximo do hemisfério, aqui no hemisfério norte, né? Enquanto é verão aqui, é inverno lá, justamente porque o Sol está iluminando aqui, né? O Sol está aqui, né? Digamos que o esplendor do Sol, a iluminação dele seja tudo isso aqui, tá? Enquanto o Sol está aqui, é verão aqui e é inverno lá, porque tá mais distante, o sol tá mais distante, não tem tanto calor aqui, e aqui é mais frio, né? No hemisfério norte, no caso. O norte é aqui, tá, pessoal? Aqui é o sul e aqui é o norte. Toda bússola, ela vai apontar pro norte da Terra, tá? E aqui sempre vai ser o sul, qualquer lugar, e qualquer lugar. Aqui o leste e aqui o oeste. Então, é no sentido onde o sol caminha, tá? Aí, assim, ó. Aqui tá todo o esplendor do sol, né? Toda a iluminação do sol. Por que que é dia num lado e não é dia no outro? Justamente por causa disso, porque o sol ele ilumina uma área pequena, né? Tem o dia, né? Na verdade, é uma área pequena. O sol governa essa parte aqui. E aí, enquanto o sol está se movimentando, vai ser escuro do outro dia, vai ser escuro do outro lado. Que nem eu falei, né? Aqui é verão e aqui seria inverno. A mesma coisa é o contrário. Quando o sol tá para cá vai ser inverno, porque aqui vai estar mais distante do sol, vai estar mais frio. Aí aqui, além do fato de o sol ele levar 24 horas e aqui ele girar, né, circular sobre a Terra, circular numa velocidade menor, porque aqui é uma área menor que ele precisa percorrer. Toda essa claridade que tá aqui, o dia ele passa para vir para cá. E aí, por isso que a gente tem a impressão que 6 meses o sol não se põe nessa região, porque imagina toda essa área aqui, ela ser transferida, digamos que o sol tá aqui, aí toda essa área aqui fica iluminada. Então, a partir do momento que ele vai girando aqui, vai circulando aqui, falar girando é errado, tá? Mas aqui, ele vai circulando, aqui vai ser mais iluminado, né? Por mais tempo, por mais horas, por mais dias, por mais meses do que aqui. Então, né? Por isso que o dia aqui parece que nunca acaba, né? Aí agora vamos pegar a parte da lua. É que peguei o marca-texto roxinho para fazer simular o percurso da lua, então. A lua, ela também vai fazer a mesma coisa que o sol faz no céu. Também vai percorrer essa mesma elíptica aqui, né? Também vai percorrer toda a circunferência terrestre e avançar para o centro da Terra. E aí contorna aqui e depois volta de novo em elíptica, tá? Claro que eu tô só fazendo esboço aqui, tá? Não é nessa coisa feia aqui, né? E também não é só isso aqui. Imagina isso aqui sendo feito milimetricamente no céu, digamos, né? Aí o Sol, então, ele percorre 24 horas sobre o plano. A Lua, ela é um pouco mais lenta que o Sol. Ela vai levar 24 horas e 15 minutos para percorrer toda a circunferência da Terra, né? Só que ao mesmo tempo que a Lua, ela é mais lenta,
né, para percorrer a circunferência da Terra, ela é mais rápida para ir e voltar do centro da Terra para a borda. Então, para fazer esse movimento de ir e voltar para a borda da Terra, a Lua vai fazer esse percurso em um mês. Originalmente, o calendário correto, a gente se baseia pelo calendário lunar. A gente vai acompanhando os dias do mês, né, de acordo com as fases da Lua. A Lua tem a Lua nova, cheia, crescente e minguante, né? Não sei a ordem certinha delas. Mas cada momento que a Lua tá num lugar diferente no céu, a gente vê ela de uma forma diferente. Então, por isso que a gente tem as fases, né? As fases lunares, elas têm duração... toda esse percurso que a Lua faz, né, no céu, de circular a Terra e ir e voltar da borda para o centro, do centro para a borda, leva 28 dias. Então, por certo, o nosso ano ele não tem só 12 meses. A gente tem, pelo calendário lunar, 28 dias o mês dura, né? Não dura uns 30, outros 31, o mês de fevereiro leva 28, e a cada ano bissexto ele vira 29 dias. Então, isso não existe, porque Deus ele é muito perfeito na criação dele, né? E a Lua, ela, então, leva 28 dias para fazer esse percurso, e aqui, através da Lua, a gente tem a marcação dos dias e dos meses, tá? Através do Sol, a gente tem a marcação dos meses e dos anos, então a gente consegue fazer os cálculos, né, das estações e tal, para preparar plantio, cultivos e tudo mais. A Lua também serve para isso, tá? E são 13 meses ao todo que a gente tem, porque 28 dias no período de um ano que a gente tem, né? O nosso calendário ele foi alterado, a gente tem um calendário gregoriano, mas no calendário judaico, né? De acordo com a Bíblia também, a gente vai ter, então, 28 dias no mês e 13 meses no ano, tá? Mas o porquê que fizeram isso é tema para um outro vídeo, é um pouco mais complexo, né? Para poder explicar agora, senão a gente não vai conseguir falar algumas coisinhas aqui. Ah, tá, outra coisa. O Sol, então, ele leva 24 horas, né? O Sol, ele é mais rápido que a Lua. A Lua leva 24 horas e 15 minutos para percorrer a circunferência da Terra, né? Por que que existe o eclipse solar, o eclipse lunar, né? Como eu falei para vocês. E nenhum dos dois interfere, né? Tanto a presença do Sol na noite, né? Não torna a noite dia, né? Tem o eclipse lunar lá. E por que que o Sol, né? Quando tem o eclipse solar aqui, também ele não vira noite. Só escurece ali um pouquinho e tal, mas não vira noite totalmente, não vira um breu no meio do dia. Porque, biblicamente, como a gente viu em Gênesis 1, opa, minha Bíblia fechou aqui. Eu uso a NVI, tá, gente? Eu uso a NVI porque essa daqui foi o que eu ganhei de presente. Aí, aqui tá escrito que foi criado primeiro o dia e foi criada a noite. Não é o sol que gera o dia, não é a lua que gera a noite. Eles simplesmente governam, eles são governantes. Mas não significa que eles são, digamos, fixos no céu. Eu vou pegar aqui a tampinha do marca-texto, se ela conseguir parar, porque eu tô Gente, eu tô no improviso aqui. Faz muito tempo que eu não gravo vídeo pra vocês, mas aí, como me perguntaram sobre a questão do sol e da lua, eu achei interessante fazer esse vídeo aqui pra ilustrar, como sempre, pra vocês e pra mostrar. Ó, vamos supor que eu tenho aqui, numa ponta eu tenho a lua, na outra ponta eu tenho o sol, como eu tava mostrando pra vocês aqui, ó.
Se o Sol e a Lua, eles levassem as mesmas 24 horas para circular toda a Terra, então, obrigatoriamente, eles deveriam estar a todo momento, cada um numa ponta, né, dessa extremidade no céu. Fazendo isso aqui, ó. Claro que a Terra fica parada, fica paradinha aí, Terra. Né? Fazendo esse movimento aqui. E aí, ao mesmo tempo, né, tipo, diminuindo a distância entre eles, mas sempre um no oposto do outro. Por que a gente tem os eclipses, então? Porque a Lua, ela é mais demorada e vai ter momentos em que um vai fechar o outro. Um vai passar no percurso do outro, entendeu? Obviamente que eles não se batem, tá? Mas passam muito pertinho um do outro e por isso que a gente tem, então, os eclipses, tá? Outra coisa, aqui é como se a gente estivesse vendo a Terra de cima, né? Só que a gente tem uma abóbada, a gente tem uma cúpula, que é o domo que protege a Terra aqui. Aqui seria a visão de perfil da Terra. Então, aqui seria o chão, tá? E aqui seria a abóbada celeste. E aqui a gente tem a atmosfera terrestre, né? Todos os astros circulando aqui dentro, né? Tudo gira, circula aqui em cima, tá, pessoal? Nada sai disso aqui, nada entra, nada sai, tá? E aí, o que a gente tem? Vou pegar o nosso amigo Sol aqui. Ao mesmo tempo que o Sol tá fazendo esse movimento aqui no plano, né? Essa elíptica de voltar, é como se ele girasse igual, sabe aquele brinquedo de parque que a gente tem, que é aquela roda de samba, que ela vai girando assim? Então assim é o Sol. E aí, quanto mais próximo do centro da Terra, mais alto ele vai estar no céu. Quanto mais próximo da borda aqui da Antártida, mais baixo ele vai estar no céu. Só que, ao mesmo tempo que o Sol, então, ele vai fazendo esse movimento circular, ele vai fazendo um movimento meio que assim, meio que em onda. E aí isso gera no céu, né, a cada ponto que ele passa, a cada lugar que ele passa, cada época, vai formando o que a gente conhece como analema, que é esse sinal de infinito no céu. O Sol, ele nunca avança mais aqui para, eu acho que o máximo que ele chega é aqui, é por aqui assim, tipo na metade entre o oceano, tal, entre o continente e a borda lá de gelo da Antártida, tá? Porque é como se aqui a gente tivesse uma margem de tolerância para os astros eles circularem a Terra, tá? Percorrerem o caminho no céu. Nossa, isso aqui tá horrível. Eu tinha feito um videozinho ontem, ficou mais bonitinho ainda, mas faltou informações e eu precisei refazer, não adianta. Aí aqui, ó, é como se quanto mais próximo do centro da Terra, né, mais alto ele tivesse, e quanto mais próximo da borda, mais baixo ele tivesse. Ele nunca vai passar da Antártida aqui, porque ele não toca o mar, e quanto mais baixo aqui, né, mais próximo da Terra. Só que aqui ele nunca vai tocar, vai chegar perto o suficiente aqui do mar e da Antártida, porque a única coisa que toca o chão é o céu, tá? E a Lua, eu não, realmente nessa parte eu não sei como é que funciona, mas eu sei que a gente tem as fases delas. É como se a Lua fosse um negócio esquisito, assim, né? Como se ela fosse um prato, né? De duas faces. Que aí a cada fase, né? Ela se mostra de um jeito diferente. A gente vê um lado diferente. Aqui seria a lua nova, aqui crescente, depois cheia, depois a minguante, né? Quando ela já tá voltando de novo. Então, por isso que a gente tem essas diferentes formas que a gente vê. Uma hora o sol, em uma época do ano, o sol tá se pondo num lugar, depois tá se pondo em outra, e aí quando voltam as estações de novo, ele volta, parece que volta para o mesmo lugar. Não é a Terra que volta para o mesmo lugar, gente, é o céu que se move sobre a gente, tá?
Aí, a gente vai ter uma outra coisinha muito interessante e muito especial também, tá? O que são essas coisinhas? É uma outra explicação, tá? Não é pro vídeo de agora. Mas a gente tem o que a ciência chama de planetas e que a Bíblia, inclusive, nunca falou que foi criado planeta. A Bíblia não fala de planeta, tá, gente? A gente tem estrelas errantes. O que são as estrelas errantes? São aquilo que a gente conhece como planeta, né? Que infelizmente deram o nome de deuses pagãos, né? A NASA deu, né? A ciência deu toda. Não foi a NASA, perdão, né? Então foi dado nomes pagãos para as estrelas, mas são 7 estrelas errantes que a gente tem. Aqui, ao mesmo tempo que o céu, né, o Sol e a Lua, eles circulam no sentido horário, as estrelas errantes elas vão funcionar no sentido anti-horário, tá? As estrelas, elas têm um percurso no céu, porque assim, ó, a gente tem a abóbora celeste. Todas as estrelas, todas as constelações, elas sempre vão ter a mesma distância entre elas, a mesma posição no céu, porque elas são fixas. Elas todas giram juntas, tá? Elas não são que nem o céu, ou que nem o céu, que nem o Sol e a Lua, que um se movimenta mais rápido do que o outro. E tem a estrela Polaris, que é a que fica no topo aqui. A estrela Polaris, ela é a única que não se move. E isso aqui é o que prova, né, a Terra plana, né? E acredita-se, né, que acima da Polaris é onde estaria o trono de Deus, né? Lá em cima, porque isso aqui é uma bolha no fundo do oceano, tá, gente? Sim, a Terra é uma bolha no fundo do oceano. Sinto muito informar para vocês. Aí aqui, né? E todas as outras estrelas, elas circulam então em conjunto assim sobre o plano, né? Só que tem as estrelas errantes, que elas são chamadas assim, justamente porque o percurso delas é diferente dessas estrelas que andam sempre, que giram sempre bonitinhas sobre o céu. Porque cada uma das 7 estrelas errantes, elas têm um percurso próprio. Nenhuma delas repetem o mesmo desenho no céu. Isso tudo já foi comprovado, tá? Já tem registros, já tem gravações de pessoas que se prestaram para ficarem observando e gravando registro dessas estrelas no céu. Então, por isso que hoje a gente sabe como é que funciona. Digamos assim, eu vou pegar aqui na bordinha, né? Só para ilustrar, obviamente que umas estão mais próximo daqui, outras estão mais aqui, outras estão mais pro centro da Terra, tá? Elas não ficam no mesmo lugar e elas são, tipo, cada uma delas, ao mesmo tempo que elas vão girando assim, elas vão girando em elíptica, tipo, elas mesmas fazendo uma baguncinha no céu. É uma dancinha que elas fazem no céu. Então, o que a gente tem? Vai ter estrelas que elas vão girar, vão fazer esse percurso aqui, né? Faz um esforço aí para entender, pessoal, por favor, que eu tô me esforçando aqui, né? Vai ter estrelas, então, vai ter uma estrela que vai fazer o movimento assim, sabe? E vai ir girando toda a Terra assim. E vai ter estrelas que ao mesmo tempo, vai ter uma estrela que ao mesmo tempo que ela faz esse movimento de molinha, né, e de elíptica, ela faz tipo isso aqui, ó. Peraí. É como se fosse... Peraí, deixa eu prender aqui na minha perna. Nossa, o improviso aqui tá feio. É como se fosse assim, ó. Tipo... Entende? Girando, rodopiando em volta dela mesma e fazendo isso. Aí tem outras que vai fazer... Tipo, um assim, e outro assim, e outro assim. Então, é mais ou menos isso aqui, sabe? Cada uma tem um percurso diferente no céu, por isso que elas são chamadas de estrelas errantes. Não existem planetas, existem somente estrelas errantes, tá? Então,
Eu espero que essa minha baguncinha aqui tenha ajudado um pouco a explicar e a ilustrar como funcionam as coisas no modelo da Terra plana, que tem muito mais sentido e lógica do que as explicações absurdas que dão pra gente em questão do sistema heliocêntrico e tudo mais que a gente foi ensinado, doutrinado na escola, na verdade, né? Mas glória a Deus que tem pessoas que estão estudando com riqueza esse livro maravilhoso que a gente tem aqui, né? E trazendo a verdade à tona para nós e fazendo experimentos científicos, trabalhos maravilhosos aí de pesquisas, gastando a vida em prol da verdade, né? Então, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês e continue acompanhando os vídeos aí no canal. Eu andei meio paradinha, mas assim que, conforme o Espírito Santo for me tocando para eu vir aqui explicar algo para vocês, eu vou estar vindo aqui no canal, tá? Deus abençoe grandemente e até a próxima.